Agora a nossa continuação, né, da aula entre distâncias, entre pontos, retas e planos. Vamos continuar aqui o item 4, né, que é a distância entre retas. A distância entre retas, só relembrando, se nós conseguirmos a distância entre dois pontos de uma reta e ela for ortogonal, aí nós pegamos a distância entre esses pontos. Mas a maioria das vezes não é, né? Porque acaba sendo muito óbvio. Mas o raciocínio das distâncias entre o ponto e a reta, e ponto e plano, é idêntico a esse que nós vamos fazer agora, a análise da distância entre duas retas. Então, dadas as retas RS, que é as nossas amigas, né? RS, aí nós vamos ter o ponto P pertencente a R, um ponto Q pertencente a S. Vamos fazer os raciocínios possíveis em relação às duas retas. Então, no item 1, vamos colocar como R igual a S, ou seja, elas são coincidentes, né? Que também é a mesma coisa de R contido em S. Isso indica que a distância entre R e S ela é zero, já que a distância ortogonal entre elas é zero, né? Uma está contida na outra. O segundo ponto é que R paralelo a S. Aí nós temos dois tipos, né? R paralelo a S, direto, é a distância entre R e S, obviamente, que é a distância entre P e S, obviamente, já que P pertence a R, e também é a distância entre Q e R, já que Q pertence a R. E isso nós já vimos o que é. Isso é a distância QP vetorial R, por causa da... Lembra que o vetorial gera um outro vetor que é ortogonal, né? Por isso, dessa forma, dividido pelo módulo de R. Ou, que é a mesma coisa, eu só esqueci, quando a gente usa vetor, a gente costuma colocar duas barrinhas, né? No módulo. Que é a mesma coisa de PQ vetorial S, também faz todo sentido, né? Dividido pelo módulo de S, obviamente. É isso aqui que a gente tem, que basicamente foi a distância do ponto, né? Que nós já conversamos, e em ponto e reta, né? Que nós já conversamos e já fizemos. O terceiro item é se RS são reversas. As retas reversas são retas que não têm pontos em comum. Como nós falamos, se for no plano, essas retas reversas não existem, tem que ser segmento de reta ou vetor. Se for no espaço, a situação fica mais complexa. Mas eu vou colocar aqui, ó, para que não haja problema, já que a gente está trabalhando no espaço, evidentemente. Mas eu vou colocar aqui que
os vetores diretores são reversos, eu prefiro assim, porque a questão do espaço é mais complicado, que você pode ter, por exemplo, uma reta aqui, ó, e outra passando por baixo, tá vendo? Se elas estivessem no plano, com certeza elas iam se encontrar. Aqui, pode ser que elas não se encontrem, mas tem o conceito do encontro no infinito. Vamos deixar aqui, sem entrar nessa discussão. Nesse momento, nós não vamos entrar nessa discussão, não. Então, se esses vetores são reversos, por exemplo, então a distância RS, aí sim, agora sim, entre essas duas retas, que não é mais o ponto que nós estamos pegando de cada uma. Tá difícil esse S sair bonito aqui, eu saio legível. Ele é a distância também, ó, entre R e um plano π qualquer. Ora, de acordo com isso, o que nós vamos ter? O mesmo raciocínio do item passado, que é a projeção de AP, que é o que nós fizemos lá, sobre a normal ao plano. Que isso nós já vimos, o produto escalar entre AP e o vetor normal dividido pelo vetor normal, no caso o módulo do vetor normal. Já só lembrando, como é módulo aqui, né, na projeção, aqui a gente não põe o quadrado e nem multiplica por n, tá? Então n vezes n. Aí como eu não vou achar o ponto, mas a distância, eu não uso essa fórmula. Mas vamos entender isso da seguinte forma aqui. Vamos fazer o plano. Você não pode esquecer, mas você está usando o plano para fazer o raciocínio, a gente está falando de reta. Você não pode esquecer que a reta forma o plano, né? Os planos são formados por retas, pelo menos duas retas diretoras, dois vetores diretores, né? De duas retas. Vamos pegar aqui então essa reta S dentro do plano, e isso já facilita o raciocínio para o próximo trabalho. Aqui, um ponto P pertencente à reta S. Tá? Vamos pegar um ponto A aqui fora. Vou pegar esse ponto A aqui. Lembra que a distância que a gente faz, a distância, ela é a distância ortogonal. Então é essa aqui. Então essa distância é a distância entre esse ponto A e a reta P. Mas vamos botar aqui uma reta reversa. Vamos botar essa reta reversa assim. E essa reta aqui é a R. Então essa distância aqui é a distância RS. Nós já vimos. Vamos tirar então as informações que a gente falou lá. Ora, desse vetor aqui, desse ponto P, nós podemos puxar um vetor N normal. Um vetor normal. E daqui, vamos colocar amarelo, se você observar, nós temos essa distância AP, que era para ser amarelo, hein? Agora foi, né? Vamos baixar essa distância aqui. E amarelinho. Vamos pegar essa distância AP aqui, ó. Bonito, né? Podia ser, fazer assim que é melhor, aumenta o tamanho do ponto para melhorar isso aqui. Isso tudo aqui no plano π. Então, de acordo com isso, você enxerga a projeção, né, nesse triângulo que a gente fez aqui, ó. Então nós temos a P aqui, né, e nós temos o N. E o N, olha só, está associado com essa distância. Por que ele está associado? Porque é paralelo, né? Então a distância dr é paralelo a N, né, como está ali. Então veja bem, com essas informações que estão aqui, nós podemos concluir, obviamente, com esses dados, ó, que N, ou seja, o vetor normal, obviamente, ele é igual a R
vetorial S. Porque o R vetorial S, pegando essas duas retas quaisquer, isso representa que ele é 90 graus em relação a elas. Aí você vai ter que fazer uma manobra abstrata no espaço para entender essa informação, né, que é em relação a ela. É como se você transportasse essas retas. Vou transportar essa reta aqui, ó, vou fazer de outra cor para mostrar isso claro para você, ó. Aí você vai lembrar direitinho daquilo que foi mostrado em relação ao vetor normal. Então essa reta S, por exemplo, eu transporto a R para cá, ó. Vamos colocar, vamos fazer assim. Eu pego a reta R, a reta S para cá e transporto a reta A para cá, ó. Por exemplo, ó, uma está passando em cima da outra, tá? Eu sei que aqui está parecendo que elas estão unidas, mas elas não estão. Aí, mesmo diante disso, temos que usar bem a imaginação. Você vai concordar que delas, tanto de uma quanto de outra, não determinando o tamanho do vetor, esse vetor N é ortogonal a ambas, tá vendo? A elas. Ah, mas você falou que ela está embaixo. Você pode colocar embaixo, por exemplo, vou fazer até aqui, que eu acho que vai ficar fácil para você ver aqui, ó. Como se eu pegasse uma outra reta aqui embaixo, ó, estivesse passando aqui, ó, lá embaixo mesmo. Eu puxando esse vetor N para cá, ó, ele também, ó, é normal a ela. Entende? Porque se ela, considerando duas, né, para poder formar um plano. Por isso esse raciocínio que nós fizemos aqui, né? Então, de acordo com essas informações, aqui a gente já tem, que nós temos aqui, nós não tivemos nada de novo para poder colocar nesse item. Nós já temos as informações que foram obtidas de antes. A partir de agora, isso é assim. Nós já temos tudo que nós precisamos para poder organizar o nosso raciocínio sobre distância entre esses entes ou objetos matemáticos, né? Então aqui, ó, calcular a distância entre as retas R. Essa reta R está sendo dada a forma simétrica dela, x mais 7 menos 6 vai ser igual a y mais 4 menos 8, que é igual a z mais 3 sobre 4. E a reta S e S, dois pontos. Aí, nesse caso, foi dado a equação vetorial da reta, que é 15 menos 1 e 3 mais, vamos chamar, eu vou chamar de alfa aqui, ó. Parar de usar o K. 12 menos 8 e menos 2 aqui. Então vamos fazer a distância entre elas. Para isso vamos organizar essa reta R, né? Que ela está na forma simétrica, não é a melhor maneira de visualizar para trabalhar. Claro que se você tiver essa condição, ótimo, você enxergar bem. Vamos separar aqui o x, colocar na forma paramétrica dela, ó. X vai ser igual a menos 6
K1, você iguala a K1. Você iguala tudo aquele R que está lá a K. Vou chamar de K1. Né? Passa o 7 para o outro lado, menos 7. A gente sabe que não passa para o outro lado, mas fica mais fácil assim, né? Menos 8K1, ó, no mesmo raciocínio, menos 4. E Z vai ser igual a 4K1 menos 3. Então essa forma aqui, ó, é a forma paramétrica. Vamos pegar R e colocar R na forma vetorial, que é mais fácil de enxergar. Quem que vai ser o ponto aqui, ó? Os pontos são esses números que não estão ligados ao K, menos 7, menos 4 e menos 3, mais K1, e aí ele está multiplicando o vetor diretor, menos 6 na ordem, menos 8 e 4. Pronto, agora eu tenho a reta mais fácil de trabalhar, igual a outra, né? Igual a reta S. Então o que nós vamos fazer? Então, vamos pegar aqui A, menos 7, menos 4 e menos 3 como ponto em R. Como ponto em R. Ponto da reta R que nós vamos trabalhar. E o outro ponto é o ponto P, que é aqui, ó, vamos olhar aqui em cima, que é 15 menos 1 e 3, que é o ponto em S. 15 menos 1 e 3 como ponto em S. Nós pegamos dois pontos. Só que nós temos uma pequena complicaçãozinha a mais, né? Em relação a isso. Para poder aplicar na fórmula, nós temos que achar a P. Também é uma complicaçãozinha simples, que nós sabemos que vai ser a extremidade menos a origem. Então, o P menos A vai ser 15 menos 7, 22. Menos 1 menos 4, vai dar mais 4 menos 1, 3. Vai ser positivo. E 3 menos 3 vai dar 3 mais 3, 6. Então, isso aqui é o vetor AP, né? Basicamente a distância, né, do vetor AP. Juntando mais dados, quem que é a reta, o vetor diretor? Vamos trabalhar com vetor, as fórmulas trabalham com vetor de R. O vetor diretor de R nós fizemos lá, né? Nós obtivemos, fazendo a transformação da reta, que é menos 6, menos 8 e 4. E o vetor S, diretor da reta S, foi dado, né? Que é 12, menos 8 e menos 2. Lá na reta de cima. Vamos lá ver, ó. Aqui é 12, menos 8 e 2. Você está vendo aqui que está na frente do alfa, certo? Então vamos agora fazer o que nós precisamos. Antes de começar isso, nós precisamos verificar como que esses vetores estão localizados no espaço. Se eles são paralelos ou se eles não são paralelos, ou seja, se eles são LD ou não. Então aqui, ó, isso é importante, ó, verificar se os vetores ligados à reta são LI ou LD, porque isso muda a nossa maneira de usar a fórmula, né? É a maneira de encarar o problema. Por que isso? Porque se for LD, esses três vetores são paralelos. Aí nós não temos como usar a fórmula que a gente acabou de fazer da distância entre R e S, se elas são paralelas diretamente. Nós usamos a distância entre esses pontos na forma vetorial. Ou nós podemos usar a projeção
de uma noutra se elas forem LI, né? Que é o que nós vamos verificar. Então nós temos os vetores. Para fazer isso, ó, com esses vetores, nós temos 22, 3 e 6, né? Que é o AP. O R é menos 6, menos 8 e 4. E o S é 12, menos 8 e menos 2. Então, dependendo do valor que esse determinante me der aqui, eu vou conseguir trabalhar com LD ou LI. Da 2028 eu já fiz, né? Obviamente isso é diferente de zero, portanto esses vetores são LI. O que significa? Que eles não estão paralelos no espaço. Qual o significado disso para o nosso raciocínio aqui, ó? Essas retas são reversas. Ou melhor, vou colocar aqui. Portanto, né? Isso aqui, portanto, é ali. Logo, R e S são reversas. Olha, se elas são reversas, nós vamos utilizar a projeção entre elas. E logo nós vamos utilizar o escalar. Mas se elas são paralelas, não. Nós vamos utilizar a projeção ortogonal, no caso, que é o vetorial, né, entre os pontos das retas. Então, nesse caso, como elas são reversas, nós vamos utilizar a seguinte fórmula, né? Então, a distância, vou colocar aqui. Então, a distância entre R e S como reversa, ela vai ser dada por AP, que a gente já tinha feito lá, escalar N. E se fosse o contrário, né, nós teríamos, por exemplo, que seria a mesma coisa, né, um AP vetorial R. Isso é importante nesse exercício, dividido por N. Mas quem que é o N? Que a gente já viu lá, que é o paralelo da distância, né, entre eles. No caso, o N aqui é o valor positivo do N, que é o módulo de N. Nós já temos esses valores. De que maneira? Ora, o N daqui, do que nós vimos lá, ele é o vetorial, o produto vetorial de RS. Que o N não foi dado, nós não temos o vetor normal. Então, aplicando isso na fórmula aqui, ó, nós vamos ter que D RS é igual a AP, que está aqui, ó, que multiplica R vetorial S. Olha, o produto misto, acho que você deve estar lembrando agora, ó. Nós temos aqui o produto misto entre eles, mas eu vou fazer separadamente, tá? Dividido pelo N, só que o N é quem? O que nós temos é o R vetorial S, nós não temos o N, que é o normal para essas duas retas. Por isso aquele raciocínio lá em cima. Então, para resolver isso, vamos resolver de forma separada, ó. Vamos pegar aqui, ó, R vetorial S, que também pode ser um X aqui, ele vai ser igual aqui, ó, J e JK, né? E JK, colocar aqui, ó, a notação correta, menos 6, menos 8 e 4. Ó, você poderia colocar aqui o AP em cima, né, por exemplo, para fazer isso aqui, igual está colocado aqui, até que sim, né? A gente já conseguiu a mesma coisa porque é um produto misto. Mas eu vou fazer de forma separada para relembrar esses conceitos, né? 12 é menos 8 e menos 2. Fazendo isso aqui, ó, relembrando esses conceitos,
eu vou chegar ao seguinte vetor: 46, 36 e 144. De novo eu chamo atenção: o produto vetorial gera um vetor e não gera um número. O produto escalar e o produto misto geram números, certo? Com esses valores aqui eu volto na fórmula RS e coloco aqui. Quem que nós temos aqui? AP é 22, 3 e 6. Escalar, que é a multiplicação, né? De 48, 36 e 144. Aqui. Dividido por 48 ao quadrado, que nós já fizemos, né, o RS lá, o R vetorial S, mais 36 ao quadrado, mais 144 ao quadrado. Nós temos isso. Ora, eu não falei para você, e aí eu fiz de propósito, obviamente, né, para você enxergar, que isso aqui seria a mesma coisa, era para trocar de cor, a mesma coisa que fizesse o produto misto ali em cima. Ao invés de colocar o IJK, a gente poderia colocar 22, 3 e 6, que é a mesma coisa da verificação que nós fizemos lá em LD e LI. Quanto que deu isso aqui lá em cima? 2028, né? Então, volto para cá, ó. O que vai dar esse produto escalar entre o produto vetorial de DRS? Vai ser igual a 2028, mesmo valor que deu lá, certo? Você pode fazer aí. Eu vou colocar no aplicativo. E aqui a raiz quadrada do somatório de todo mundo ali em cima deu uma raiz exata, 156. E isso aqui vai dar a distância entre eles como sendo 13. E aí nós finalizamos esse exemplo da distância entre retas, né? É importante lembrar disso. Agora vamos falar sobre a distância entre reta e plano. A distância entre reta e plano segue um raciocínio similar. Nós já fizemos todo o raciocínio possível em relação aos desenhos lá, porque nós já fizemos o raciocínio do ponto com o plano, do ponto com a reta e das retas com retas, entre a reta e plano não foge muito do que nós já vimos e pensamos juntos, considerando que você está assistindo a aula pensando, né? Que, convenhamos, não é lá sempre possível. Assistir por assistir, você está perdendo tempo, tá certo? Então vamos lá, ó. Dados R, que é a reta. Vou fazer assim, dados, a reta R, reta R, o plano π, o ponto P pertencente a R, o ponto A pertencente a π. Temos. Vamos fazer os raciocínios aqui que são necessários. Possibilidade 1. R está contido em π. Já falei, você vai encontrar livros colocando pertence. É um erro, né? Ou R é transversal. O que significa? Ela é transversal, ela vai ter um ponto em comum. É transversal a π. Ela atravessa o plano. Apesar da palavra estar parecida, né?
E realmente a origem da palavra é parecida, de atravessar e ser transversa a π. Então, se R está contido em π ou é transversal a π, a distância Rπ, entre a reta R e o plano π, é zero. Obviamente. Na possibilidade 2, nós temos R paralelo a π. Se R é paralelo a π, então a distância entre R e π é igual ao que nós já vimos. A distância entre R e π é AP, a distância AP, vetorial N, que é a projeção que nós já estudamos, como falamos. Só voltar nos desenhos lá. Dividido por N. Porque a distância é ortogonal, né? Por causa disso. Então só tem essas duas possibilidades. Porque se R é paralelo a π, a distância é ortogonal. E a distância ortogonal entre eles está associado ao vetor normal, né? Obviamente. Então vamos fazer aqui um exemplo 5 para definir isso e tentar fazer com que você memorize, né? Determinar a distância. Você está vendo que um dos problemas para resolver isso está associado ao tipo da forma das fórmulas que são dadas entre reta e plano, né? Se a forma é simétrica, paramétrica, geral do plano ou vetorial, que é a melhor de trabalhar, né? Então, determinar a distância entre a reta R, dois pontinhos x, foi dada a forma vetorial. A forma vetorial nos fornece o ponto e nos fornece o vetor diretor, que é o que nós precisamos, né? E eu vou colocar aqui embaixo para ficar mais claro, apagando isso. A reta R, 2 pontos x igual a 4, 12 e 7 mais, chamar aqui K1, voltar para o K, né? K1 igual a 2, 2, 0 e o plano π agora também está sendo dado na forma vetorial. Logo, dois vetores diretores, você deve estar lembrando disso, né? Mas vamos chamar aqui K2. K2 é 1, 0 e 0, mais K3, que é 0, 1 e 0. Vamos para a solução disso. E nós temos pontos e temos vetores diretores, né? A primeira coisa a fazer é verificar em relação aos vetores diretores, aos três vetores diretores, se eles são paralelos ou transversais, né? Então verificar se são LI ou LD, né? Por exemplo, verificar se eles são paralelos ou não. Verificar se R paralelo a S ou transversal, ou se são transversais. Ó, é assim, gente, que bobagem aqui. Pi, né? RP.
Se é paralelo a S, nós já vamos usar direto a relação de escalar, se for paralelo. Se não for paralelo, aí a gente usa o vetorial direto, tá? Mas vamos lá. Para fazer isso, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos pegar o vetor diretor de R 220, um vetor diretor de π 1, 0 e 0, e o outro vetor diretor de π, que é 1, 0 e 0. Olha, se você tiver a experiência com os determinantes, você já vai ver que vai dar 0, né? Não tem como. Vou até fazer aqui assim, vou repetir aqui, né? 2, 0, 1, 0, 0 e 1. Aí, se nós colocarmos aqui, fizermos a regra de Sarri, ó, vai dar 0, 2 vezes 0, 0, 0 vezes 1 vezes 1, 0. Então, as diagonais deram 0 as principais, diagonais secundárias 0 vezes 0 vezes 0, 2 vezes 0 vezes 1 e 0 vezes 1 vezes 0, ou seja, 0. Ora, se é 0, isso implica que R é, vou colocar portanto, né, mas até mais bonitinho, portanto, LD. Esses vetores são LD, o conjunto deles é LD. Então, vou colocar aqui embaixo mesmo, R paralelo a π. Como R é paralelo a π, nós seguimos o nosso raciocínio utilizando os valores que nós vamos precisar colocar na fórmula. Olha, a fórmula é drπ, entre as setas. Você vai concordar que é com vetor normal, né? Vocês lembram? Então eu preciso de AP, vocês lembram? Né? Porque na verdade o drπ é a distância entre P e π, que é a distância entre o ponto P da reta e π. Aí a gente já está solucionando o problema. Vai ser AP vezes N, que é o escalar N. Só que nós não temos escalar N, mas nós sabemos, não é escalar, no vetor N, nós sabemos que o N, o vetor normal, ele é derivado do vetorial entre RS, que nós falamos, sobre o vetorial entre RS, só que em módulo dele. Olha, para isso nós precisamos achar P. Aí não é difícil, porque vai ser o P menos A. Ó, o P menos A, que nós já temos lá, vai ser o vetor 4, 12 e 7 menos o vetor 2, 3 e 9. Então, 4 menos 2 já vai dar 2. 12 menos 3 vai dar 9. E 7 menos 9 vai dar menos 2. Então aqui eu já tenho o AP. O RS, nós fizemos. Na verdade nós não fizemos o RS, nós temos que fazer aqui, né? Que o N, ó, vou fazer assim, é igual ao RS, que é igual a IJK, o chapeuzinho, 1, 0 e 0, 0, 1 e 0. O que nós vamos achar aqui, ó, na conta? Aqui já fiz o vetor 0, 0 e 1. Tendo esse vetor 0, 0 e 1 e vetor AP, a distância, vamos colocar aqui PP, que é a distância RP, vai ser igual então a P. Nós encontramos 2, 9 e menos 2, que está ali em cima. Aí nós temos o escalar com 0, 0 e 1. Agora ficou fácil fazer, né? Que nós já sabemos que vai dar menos 2 aqui, né?
obviamente. E aqui embaixo, raiz quadrada de 0 mais 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar 1 raiz de 1, que é 1. Então aqui ficou claro que vai ser menos 2, portanto a distância é 2 duas unidades de medida. Veja que não foi complicado, mas nós temos condições a serem verificadas. Por isso a necessidade do raciocínio nesses trabalhos, que quando você faz muito exercício, isso acaba ficando natural, né? E finalmente, ó, nós temos a distância entre planos, que não diferencia dos raciocínios já feitos, até porque, olha só, planos têm pontos já que são formados por retas. E nós já estudamos tudo possível nas distâncias entre as bases de constituição dos planos. Obviamente que nós só precisamos fazer uma análise geral. Dados dois planos, como que nós vamos ver, ou eles são paralelos, ou eles são transversais, os planos, né? E no paralelo, se eles forem coincidentes, a distância também vai dar 0, e se eles forem transversais, assim como na reta, vai dar 0. Então, dados os planos, né, a distância vai dar 0. Dados os planos, π1 e π2, com P pertencente a π1 e Q, no plano Q, ou ponto Q pertencente a π2, temos. Primeira análise, análise 1. π1 e π2 são transversais. π1 e π2 são transversais. Ora, então a distância entre π1 e π2 ela é 0. Você vai falar, mas não é possível. Por que eu vou ter um plano transversal, né, por exemplo, e a distância vai dar 0? Pelas definições que nós já fizemos. Ó. Esse aqui é π1, por exemplo. Vamos pegar aqui π2. Era para esse negócio aqui ficar mais assim, pontuadinho assim. Isso aqui. O que eles têm em comum entre eles? Nós já vimos isso. É uma reta aqui, ó. Certo? Aí, na definição, independente do ângulo, ó, que essa reta do plano π2 tiver com essa reta do plano π1, por exemplo, você já está vendo que se eles forem transversais, aqui, ó, a distância de qualquer ponto aqui, ó, é a distância entre pontos. Mas se eu pegar esse outro ponto que está aqui em relação ao outro, ó, não faz sentido, porque a distância é transversal. Não importa nesse ponto. Por isso que, ora, essa distância transversal é a distância entre pontos, mas os planos em si, a distância vai dar 0, porque eu tenho que analisar todos os pontos que estão mais próximos um do outro. Lembra que a distância entre a reta e um ponto é a menor distância entre eles? Qual que é a menor distância, então, se eles se encontram? Vai ser 0, compreende? É a questão de interpretar os conceitos. O item 2, então, eu só vou ter uma distância
se π1 for paralelo a π2. Se π1 for paralelo a π2, a distância π1, π2, π1, π2, vai ser igual à distância de um ponto P qualquer com π2, já que P pertence a π1, que é igual à distância de Q a π1, já que Q pertence a π2. Mas nisso nós já vimos, nós já sabemos todas as fórmulas necessárias para fazer isso. Considerando dois pontos paralelos, olha só, dois planos paralelos, né? Não dois pontos, pegar um plano pequenininho aqui, ó, esse aqui paralelo a esse outro, ó. Vou fazer isso. Então vamos colocar esse aqui π1, esse aqui π2. Se eu pegar um ponto qualquer aqui, ó, até esse ponto aqui, ó, que era para ser reto, vou ter que arrumar isso aqui, ó, tá difícil ser reto, hein? Aqui não é reto, aqui é reto mesmo. Vamos pegar aqui, esse ponto é a distância ortogonal, a menor distância ortogonal. Mesmo pegando esse outro ponto aqui, ó, a distância é a distância ortogonal. Compreende? É isso que eu vou ter que fazer. Ó, como é sempre ortogonal, é com a distância de um ponto de π1 ou de π2 em relação ao outro plano. Mesmo que eu tenha outro raciocínio, esses pontos fazem parte das, pelo menos uma reta, ó, que faz parte do plano, que pode ser um dos vetores diretores. Então nós não temos mais novidades para falar aqui em relação a isso, né, em relação às fórmulas, porque nós já vimos todas as possibilidades. O que nós temos que ter em mente é verificar se eles são LD ou LI. Aí vem os conceitos que nós já vimos de vetores, ok? Então no exemplo 6, vamos colocar aqui, ó, dados as retas dadas as retas R, vou colocar vírgula, né? R, vírgula S, contidas em π, contidas em π. Sendo que R, aqui é a equação vetorial da reta, né? 1, 0 e 7, mais K1, 0, 3 e 1. Por que eu não gosto de usar as letras gregas? Porque letra grega representa ângulo, pode gerar alguma confusão, enquanto que K1, K2, K3 também é até fácil, não precisa ficar usando muita letra grega, alfa, beta, gama, delta, epsilon e assim por diante, né? Aqui, quando é muito exercício, por exemplo, né? Ou muito exemplo, a outra reta é 1, 3 e 6, mais K2, 2, 1 e 0. Aqui. Então, vírgula, vírgula, determinar as equações dos planos aí não facilitou, tá? Que distam, então os planos que distam, ou seja, cuja distância é raiz de 41
de π. Então eu dei as retas de π e quero saber equações de planos que têm uma distância de raiz de 45 em relação a ele. Ora, nós não vamos ter muita dificuldade para resolver esse exercício, não. Apesar de que dá um trabalhinho, né? Porque nós vamos trabalhar com bastantes variáveis, né? Mas vamos aqui, ó, solução. Daqui. O que nós precisamos, ó, primeiro, vamos obter, a partir do que foi dado, a equação vetorial de π, que é a mais fácil de trabalhar. Então, a minha saída vai ser essa. Vamos obter a equação vetorial de π. Nosso ponto. Ora, nós temos um ponto de A, vamos pegar, por exemplo, 0 e 7, poderia pegar o outro, que os dois pontos vão pertencer ao plano, tá? O vetor diretor da reta R, que vai ser igual a 0,3. Ora, é menos 1, eu acho que eu coloquei em cima 1 aqui, ó, que é 0,3 e menos 1. E da reta S vai ser 2, 1 e 0. Essa está certa. Olha, com isso, quem que é a equação vetorial de π? Lembrando, x, que é igual ao ponto 1, 0 e 7. Nós escolhemos esse, não tem problema. Se escolhesse o outro, ia dar diferença? Claro. Mas a distância teria que ser a mesma, tá? Porque se você lembra, né, é o transversal. Então aqui é a distância ortogonal, né? É a distância entre os planos, quer dizer. Então vou ter K3, 0, 3 e menos 1, mais K4. K4 vai ser 2, 1 e 0. Como está aqui. E aí, o que nós temos? Vamos pegar um ponto de π qualquer, de P, um ponto P de π qualquer, vou colocar assim, vamos pegar um P qualquer de π. Isso equivale a dizer que eu estou pegando um ponto aleatório que eu não posso saber quem é, que é A, B e C. Vamos chamar assim, pode ser XYZ, eu vou chamar de XYZ, que eu acho melhor, porque aí a equação final já vai dar em função de XYZ. Então, temos isso, esse ponto. Ora, o que nós sabemos disso? Esse ponto, a distância entre os dois P's, entre os planos, de um π qualquer, né, de um P qualquer, por exemplo, vamos chamar isso de π1, na verdade. Se eu chamar de π, eu já chamei o outro de P, né? Vou chamar isso aqui de π1. Aí olha o que acontece. Nesse momento, nós vamos pegar a distância então de P a π, dizendo que P é um ponto qualquer de π1. Essa distância de P a π, nós já sabemos qual que ela é. Ela é AP, que multiplica RS. Por que o R e o S vetorial? Porque é o N, né? Nós não temos o N, mas o R e o S nós temos. Então aí nós vamos pegar o vetor normal ao plano. E aí eu consigo obter esse valor, né, desse vetor normal ao plano. Então vamos fazer de forma separada aqui. O R vetorial S, vou usar o X aqui. R vetorial S
vai ser igual a... Porque o que eu estou vendo aqui? O que eu quero ver aqui? Eu quero achar esse valor do vetorial, né? O IJK, para poder colocar na fórmula lá, e aí eu já vou ter a resposta direto. Quem que é o R? É o 0, 3, menos 1. E quem que é o S? É o 2, 1 e 0. Então eu tive que inventar um ponto aqui de P. Um ponto de π1, né? Vamos chamar π1 esse outro plano qualquer. Então vamos lá. Isso aqui vai dar, fazendo as contas, 1, menos 2 e menos 6. Já calculei. E eu preciso achar AP. A AP, que nós já sabemos que é P menos A. Que nós já sabemos que vai ser ABC menos o ponto A, que é 1, 0 e 7, que foi o que nós escolhemos lá. De acordo com isso, nós vamos ter A menos 1. Vou ajeitar aqui, eu vou colocar embaixo, tá? Vou colocar AP, o vetor AP vai ser igual a menos 1, B menos 0, que é B, e C menos 7. Feito isso, aplicamos na fórmula. Eu estou usando o ABC, que eu falei aqui, ó, só que eu cometi o erro. Eu tinha transformado tudo em XYZ. Então aqui eu vou ter X menos 1, Y e Z menos 7. Ora, colocando na fórmula da distância entre P e π, que vai ser a distância entre π1 e π2, nós vamos ter então aqui, ó, x menos 1, y e z menos 7, escalar com 1 menos 2 e menos 6 S. Isso tudo em módulo, dividido por raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado. Então essa distância, fazendo as contas aqui, ó, d pp vai ser igual então ao que? X menos 1 vezes 1 dá x menos 1, mais menos 2 vezes y vai dar menos 2y, mais 2 menos 7 vezes menos 6 vai dar menos 6z, né? Não é 2. Até eu confundi isso. Z menos 7 vai dar menos 6z mais 42, dividido por 30, aqui é 1, mais 4, 5, mais 36, 41, raiz de 41. Não é à toa que eles botaram isso, né? De propósito. Ora, como nós temos módulo, vamos fazer os casos, porque nós temos o caso daqui, ó, x menos 1, menos 2y, menos 6z mais 42, e o negativo disso tudo. Então, o primeiro caso, nós vamos ter o que aqui, em relação ao que tem ali, ó. Nós vamos ter x menos 2y, como está lá, menos 6z mais 42 menos 1 vai dar 41.
vai dar mais 41, que é igual, olha só, isso tudo aqui, ó, você não pode esquecer que essa distância foi dada entre os planos, era 41, valor dado lá no começo do exercício. E 41 vezes 41 vai dar quanto? A raiz de 41 vezes raiz de 41 dá 41, né? Que está aqui fora, né? E o que nós vamos ter então aqui? Zero. 41 menos 41 vai zero. Então a equação do plano vai ser uma x menos 2y menos 6z igual a zero. Então essa é uma das respostas. A outra resposta, que é o caso 2, como isso é módulo, toda essa parte vai ser negativa. Vou chamar de caso 2, vou só chamar de 2, eu coloquei aqui para chamar atenção mesmo. 2. Olha, quem é esse 2 aqui? É tudo menos ali em cima, então vai ser menos x, como está lá, mais 1, mais 2y, mais 6z, menos 42, que é igual a 41. Tá lá. Ó, o que nós vamos ter aqui, fazendo as contas, né? Menos 42 mais 41 é dar menos 41, que passa para o outro lado como 41, somando 82. Então, sem multiplicar por menos 1, eu vou ter menos x mais 2y mais 6z, que vai ser igual a 82. Mas eu posso igualar isso a zero, mas multiplicar isso aqui por menos 1 para ficar mais bonitinho. Vezes menos 1. Então eu vou ter x menos 2y menos 6z, passa para cá menos 82 multiplicado por menos 1 vai dar mais 82 igual a zero. Então, como foi pedido, né, as duas equações que tem aquela distância em relação ao plano, foi usado o conceito de distância para chegar a esse valor, ok? Esse é o fim das nossas aulas sobre distância entre pontos, retas e planos. Depois voltaremos com as aulas sobre cônicas e quádricas. Bons estudos, até mais.